Hoje, terça-feira, dia 24 de março, ainda vivendo esse clima do coronavírus. Nós estamos na chamada quarentena e o senhor e a senhora que estão me ouvindo, vamos levar a sério, porque se todo mundo fizer a sua parte, isso vai passar mais rápido do que as pessoas possam imaginar, mas só depende de nós mesmos. E nesta primeira etapa, primeira semana de programa ao vivo, nós vamos falar muito sobre esse assunto. E hoje, uma entrevista especial. Nós estamos em contato, nesse instante, com a doutora Silvia Mateus, pneumologista, ela que foi do Conselho Regional de Medicina em Campinas e que agora está em São Paulo e gentilmente nos atende para a gente discutir esses temas tão importantes, porque o pulmão é a nossa vida e nós temos que tomar muito cuidado com ele. Doutora Silvia, boa tarde para a senhora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar do programa de hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Elton. Para a gente é um prazer poder estar aqui participando desse programa. Bom, doutora, muito se fala dos problemas do coronavírus. Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é o seguinte, segundo o que a gente ouviu de especialista, se você não tiver febre e nem tosse, nem problema respiratório, não é sintoma do coronavírus. Sem febre, não tem corona, aliado à questão da respiração. E aí me ocorreu que o pulmão é a nossa vida. E a senhora, como pneumologista experiente, que é, embora ainda jovem, eu gostaria que a senhora explicasse por que tem essa ligação da febre com a tosse e com o pulmão. Na verdade, tosse e febre são sintomas de infecção, né, de uma infecção respiratória. Normalmente, esse vírus, ele não necessariamente está dando uma pneumonia, vamos supor, né, que é uma infecção dos pulmões. Ele pode, inicialmente, acometer as vias aéreas superiores, nariz, garganta, e a pessoa acaba tendo coriza, né, pode ter tosse, e isso pode ou não evoluir para uma pneumonia, que é um quadro mais grave. Esses quadros, doutora, mais graves, que a senhora acaba de citar, que são os mais preocupantes, quando a pessoa chega para uma UTI, para uma CTI, para o hospital, o pulmão já estaria afetado? Normalmente, as pessoas que acabam sendo encaminhadas e internadas na UTI, hoje elas têm o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que é uma pneumonia pelo coronavírus. Ela aparece ocupando, tem imagens características na tomografia e dá insuficiência respiratória. Então, a pessoa acaba tendo que ser entubada e ficar no respirador. Mas o que é mais importante dizer a respeito disso é a gente lembrar que 80% das pessoas que têm esse vírus vão ter sintomas leves ou não vão ter sintomas. E mesmo assim, elas estão transmitindo o vírus. Então, esse é o motivo da quarentena que foi solicitada, que foi decretada, né? Porque as pessoas devem ficar isoladas, porque mesmo as que não têm sintomas, elas estão transmitindo o vírus. Doutora, por que na nossa idade, na minha faixa etária, com mais de 70, e as pessoas com mais de 80, tem que ter um cuidado mais especial do que aqueles que não têm a chamada terceira idade? Eu chamo de melhor idade, Elton. Mas o que a gente tem visto é que uma das características é que as pessoas com mais idade são as mais acometidas pelos casos mais graves. Então, é por isso que elas devem ficar
isoladas com cuidado redobrado. Normalmente, quando nós temos vírus que já estão circulando na população, tem pessoas que têm imunidade, né? E isso pode funcionar como uma barreira na hora de você transmitir ou não essa doença. Essa que eu estou dizendo dos vírus que estão em circulação, como, por exemplo, influenza, sarampo. A gente tem pessoas na comunidade que já têm anticorpos contra esses vírus. O coronavírus não é isso. Ninguém tem imunidade. Deixa eu pedir licença para a doutora Silvia, porque senão vai acumular muito. Eu queria muitíssimo agradecer às pessoas que já estão participando, clicando, assistindo ao programa. A nossa ideia, a minha vida inteira, foi uma prestação de serviço na televisão e no rádio. Primeiro no rádio, depois na televisão. E agora, incentivado por amigos como o José Carlos Moraes e tantos outros, eu resolvi ingressar na rede social e estou espantado com a repercussão. Agradecer as pessoas que estão assistindo, a Vani Almeida, Líria Rolfe, Hamilton Luiz Campos, Rodolfo Capitão, Mária Aparecida Silva, Daniel Araújo, Luiz Paulo Carneiro, Caê Cavalcante, Eduardo, Cláudia, Haroldo Cardella, nosso querido Haroldo, Carlos Garcia, Valéria Jacó, Paulo Henrique Campos Filho, vereador em Campinas, Vera Piloto, Diogo Sanches, Euler Calura, Jair Cassiane, Mariana Emília, Rita Aparecida, Lucila Martinelli, José Orlando, Rafael de Paula, Mary Martins, Kleber Knauer, Diego Sanches, Li Santista, Alexandre Mauroni, Eliana Leme, Paulo César, Joana, Ademir Calixto, Wilson Carlos Silva Júnior, Miguel Frois, Pedro Ferreira, Bruno Astolfi Barreto, João Batista, são algumas das pessoas que já estão nos sintonizando. E é importante salientar que você que está assistindo e tiver alguma pergunta para a doutora Silvia, pode mandar a pergunta, nós vamos passar para ela e ela irá responder com toda a experiência que ela tem na pneumologia. Doutora, fala-se muito em quarentena e a gente tem ouvido alguns especialistas dizer que o vírus, quando a pessoa tem o vírus, mas não é um caso de ir para o hospital, se ela ficar 15 dias em casa, sem sair, sem contato, o vírus vai sair do organismo dela. A senhora já ouviu isso também, doutora? Na verdade, o que acontece é que as pessoas que desenvolvem a doença, a maioria delas se cura, né? As doenças virais, elas podem ser autolimitadas e a pessoa se cura. Então, ela teve, sarou, e depois que sarou, ela pode voltar a conviver em comunidade. Mais alguns aqui, João Batista, Paulo Roberto Lengruber, Luciano Tatu, Antônio Sérgio, Flávio Zeotti, Fernando Santos, Fábio Zan, são pessoas que estão participando do programa. E pode mandar a sua pergunta, que é muito importante nesse momento que estamos tendo. Doutora Silvia Mateus, nossa entrevistada de hoje. Quais os outros cuidados, além da quarentena, que as pessoas têm que ter nesse momento? Eu acho que todos os cuidados que nós temos no dia a dia, eles são poucos para esse momento. As pessoas que saem, elas têm que tentar se proteger, né, do ponto de vista de contato com outras pessoas, tá frequentemente lavando a mão ou passando álcool gel, porque quando nós saímos, nós acabamos tocando em locais que outras pessoas também já tocaram e que pode estar contaminado, e são superfícies que podem estar contaminadas pelo vírus. Então, por isso, o ideal é que a gente saia, procure estar frequentemente higienizando as mãos,
toda vez que a gente toca alguma superfície que pode ter sido tocada por outros. Por exemplo, você vai numa farmácia comprar alguma coisa, você segura o seu cartão, digitou a senha, imediatamente já higieniza a mão. Porque aquela maquininha onde a gente coloca os números da senha é um local que todo mundo coloca o dedo. Né? Então, a mesma coisa quando a gente vai em supermercado, que a gente acaba segurando o carrinho, pegando produtos que outras pessoas podem ter pego e colocado de volta na prateleira ou em bancas de frutas e legumes. Então, a gente sempre deve fazer isso e higienizar imediatamente as mãos. E chegando em casa, quando a gente adquire esses produtos, imediatamente também higienizar as frutas, os legumes, aquilo que tiver invólucro, que for possível retirar, a gente também retira, né? E sempre que a gente entra em casa, a primeira providência seria higienizar as mãos, né? Trocar de roupa, tomar um banho, procurar deixar a roupa que a gente saiu para lavar, e tudo isso que tem sido falado todos os dias são cuidados que nós temos que ter frequentemente. Agora, o ideal é que as pessoas acima de 60 anos não saiam de casa, né? Que consigam alguém para fazer compras, liguem pela internet, por telefone e não saiam de casa. Hoje eu recebi no meu WhatsApp de um amigo umas 50 músicas da década de 60, 70, dizendo o seguinte: se você ouvir essas músicas e souber a letra de 3, pelo menos, você já tem que ficar em casa, que você está no grupo de risco. Lógico que é uma brincadeira, mas vale. Doutora Silvia, com relação aos pulmões, a senhora acha que vai ter muita diferença no tratamento que foi feito com H1N1, com o vírus, com o coronavírus, para os pulmões especificamente? Tem uma diferença que eu acho que é grande. O H1N1, ele respondia a um antiviral que chama oseltamivir. E para o coronavírus, ainda estamos pesquisando, né? Não eu, que eu não sou pesquisadora, mas todos os dias a gente recebe inúmeros trabalhos que têm sido feitos, principalmente nos locais que já passaram pelos picos maiores da epidemia. China, Itália, Espanha agora, mesmo os pesquisadores americanos, ingleses, a gente tem recebido um volume imenso de produção científica. Né? Perfeito. Mas não existe ainda documentado com comprovação científica ainda nenhum medicamento contra esse vírus. Deixa eu registrar mais pessoas assistindo aqui com a gente. Helena, Justino Nogueira, Mari Simária Vinconcelo, Cristiano Costa Brava, Matheus Carrer, Guilherme Poiares, Helena Justino, Cláudio Trombeta, Gilberto Jacobucci, Eduardo Gurian, nosso querido Dudu Gurian, José Bento, Celinha Pessini, pessoas interessadas em acompanhar a nossa programação. Aliás, já quero até informar que amanhã, preocupado com a baixa nos bancos de sangue, nós vamos trazer pessoas que fazem parte do Hemocentro de Ribeirão Preto e de Campinas, para a gente saber como é que estão os estoques nesses dois municípios que atendem pessoas não só das suas cidades, mas do estado inteiro, como de resto a Unicamp, o Hospital das Clínicas em Ribeirão, enfim, esse cuidado que a gente tem que ter. Doutora Silvia, além dos cuidados que a gente tem que ter, é preciso também separar um pouco o joio do trigo, porque as redes sociais, eu digo sempre, que ela é do bem e é do mal. Então se implanta um terror com as informações. Aqui em Ribeirão, um dia desse, tinha num fake news, dizendo que tinha 10 pessoas incubadas no hospital. E aqui nós temos 8 casos, e não tem ninguém incubado. Quer dizer, uma série de coisas que a gente lê
e precisa ter cuidado. Como é que se evita esse pavor e separar isso, doutora? Antes de responder, eu queria fazer só uma complementação da pergunta anterior, que eu acho que isso é muito importante. Tem sido veiculado o uso da hidroxicloroquina associado não à azitromicina para tratamento do coronavírus. Eu queria explicar para as pessoas que isso são drogas que, apesar de não ter comprovação científica, tem gente usando porque a gente não tem outra coisa. Mas só nos casos de pessoas internadas com pneumonia grave. Né? Não é para a população sair usando esse tipo de medicação, porque quando você tem poucos sintomas, talvez isso até prejudique em vez de ajudar. Então, eu vou fazer o mesmo apelo que a doutora Margarete fez, a doutora Margarete, pneumologista da Fiocruz, fez. Se alguém comprou isso e está guardando em casa para tomar, por favor, volte na farmácia e devolva, porque tem pessoas que precisam usar isso para outras doenças, principalmente doenças reumatológicas, e que ficaram sem a medicação. Desculpa a pergunta que você fez. Essa é a questão do pavor que se instalou nas redes sociais. Pavor. A orientação que a gente dá é para que as pessoas escutem os canais oficiais. Todas essas notícias que a gente vê veiculando, tem muita coisa errada, muita coisa que realmente é fake, que vem para apavorar. Ontem a gente viu que a polícia está identificando pessoas que fazem isso, porque isso é um crime. Assustar a população no momento desses não é uma coisa adequada. Eu acho que é hora de todo mundo se juntar, passar a informação correta e não fake news, né, para que as pessoas fiquem orientadas. Eu imagino, doutora, se tivéssemos na época rede social, por exemplo, o que aconteceria, por exemplo, com a febre espanhola? 50 milhões de habitantes, morreram 17 milhões. A peste bubônica, por exemplo, foi maior que a Guerra Mundial. Ainda bem que naquela época não tinha, senão era capaz de não ter nem habitantes mais para contar a história do que aconteceu. Então, acho que esses alarmes realmente devem ser separados. E a cada dia a gente informar, através dos meios de comunicação sérios, informações precisas, como a senhora está fazendo agora. Nós estamos caminhando para o final, mas eu quero pedir para a senhora agora uma consulta. Eu estou em casa, tenho 74, com um corpinho de 73,5, mas assim, que tipo de exercício eu tenho que fazer para ajudar os meus pulmões a trabalhar bem? E qual o primeiro sintoma que eu tenho que ter cuidado com os meus pulmões? E que eu possa estar caminhando, por exemplo, para um coronavírus. Quais são esses sinais e que tipos de exercício se ajuda? Hoje, eu acho que o ideal para a gente fortalecer, fazer condicionamento respiratório são os exercícios aeróbicos. Mas, a menos que você tenha uma esteira ou uma bicicleta em casa, não é possível fazer sem sair de casa. Então, nesse momento, eu vou reforçar a orientação para que as pessoas fiquem em casa. E os sintomas são sintomas gerais de resfriado, de gripe. E a primeira coisa importante é se começar a ter falta de ar. Tá? Começou a ter falta de ar, junto com sintomas de gripe, febre ou resfriado, tosse, deve permanecer mais em alerta. Se a falta de ar começar a aumentar, a febre não passa, só nesse momento é que deve-se procurar um hospital ou atendimento médico. Tá certo. Agradecer aqui o Walter Camargo, Daniela Guiar, minha querida Dani, Tony Costa, boa tarde, meu amigo. Já sou fã do programa. Obrigado, Tony. Celinha Otávio Valini Júnior. José Bento, ele diz assim, o Brasil cometeu vários erros que a Itália e a Espanha cometeram.
O Brasil corre o mesmo risco de mortalidade desses países? Mas a gente está vendo, doutora, que o Brasil se antecipou em algumas questões que esses dois países não se anteciparam, não é? Bom, eu acho que de agora em diante há uma tendência ainda de aumento dos números, porque as pessoas que se contaminaram até 15 dias atrás, ou uma semana atrás, podem começar a desenvolver os sintomas, mas vai depender muito mais da população aderir ou não à questão de ficar em casa em quarentena, né? Eu acho que nós temos características diferentes do ponto de vista de população. Nós temos as comunidades onde a dificuldade de você fazer o isolamento ela é maior, né? E a nossa grande preocupação é no momento que esse vírus chegar a essas comunidades, e aí nós vamos ter problemas. Cláudio Honor Figueiredo, Paulinho Giuntini, João Batista, Décio Rodrigues, Eduardo Zucoloto, Eduardo Marino, Elza Bertolini, Oswaldo Bueno, Edivaldo Costa, Lili, são pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Para esse finalzinho de programa, doutora, nós estamos agora na época da vacinação. Eu até sugeri ontem, no final do programa, que as prefeituras, os postos de saúde, pudessem vacinar pessoas com mais de 70 anos sem que elas tivessem que sair dos seus veículos, para evitar aglomeração. Que recado a senhora dá para a minha turminha, que agora tem a prioridade de tomar a vacina? Tem vários municípios que estão fazendo isso. Colocaram postos de vacina em estacionamentos, que a gente chama, né, como se fosse um drive-thru de vacina. Mas se não tiver, procurem não ficar em filas, procurem ir à unidade. Não precisa todo mundo sair de casa no primeiro dia, ontem, hoje, amanhã. Enquanto você está em casa, você está protegido, né? E procurem evitar aglomerações no momento de ir tomar a vacina. Eu lembro que a vacina da gripe, ela não vai imunizar contra o coronavírus, mas ela vai ajudar no diagnóstico, porque uma pessoa que já foi vacinada contra a influenza, se tiver sintomas, provavelmente não terá a gripe, né? Mantenham sempre a distância de 2 metros, se tiverem que ir a um lugar onde tenha várias pessoas para tomar a vacina. E eu lembro também da questão da vacina do sarampo. O sarampo também é uma doença que pode começar com os mesmos sintomas. E para lembrar uma outra coisa, nós estamos em tempos de dengue. Então, fiquem em casa e limpem seus quintais. É verdade, olhar o vasinho, que faz tempo que não olha. Nós temos que encontrar coisas para fazer dentro de casa. Essa é uma excelente sugestão. Ver se no quintal tem algum tipo de criadouro e eliminar agora, porque já estamos com esse coronavírus aí espantando. Imagina se voltar a dengue com força, né? Doutora Silvia, muitíssimo obrigado pela sua participação. É o segundo programa que nós estamos fazendo ao vivo e eu espero que em breve, já com outros assuntos ligados à pneumologia, a gente possa conversar outros assuntos com a senhora, se a senhora assim nos permitir. Muito obrigado, uma ótima tarde para a senhora. Muito obrigada, eu que agradeço, Elton, pela oportunidade e estou à disposição. Lembrando que eu entrevistei a doutora Silvia lá em Campinas, quando eu estava lá e ela no Conselho Regional de Medicina. No final, agradecendo a Edivaldo Costa, Geraldo Lima, Pedro Orioli, Denilson Camargo, Thelma, Miguel Paixão, Esdras de Paula Batista, Carlos Silva, pessoas que estão nos vendo nesta segunda edição ao vivo do Elton Pimenta Entrevista. Espalhe para os seus amigos, compartilhe o programa. Se não deu para a pessoa ver agora, vai no YouTube mais tarde, em qualquer horário. O programa, posso dizer, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, minha preocupação é com os baixos estoques de sangue nos hemocentros. Vamos tratar desse assunto com seriedade
e eu conto com você. À 1h10 em ponto. Uma ótima tarde para todos. Se cuidem e fiquem com Deus. Puta, não deu delay, não deu nada, hein? Tudo bem? Posso Doutora? ligar? Doutora? Muito bom, muito obrigada. Show de bola. Todo mundo aqui gostou, viu? Que bom. Foi ótimo, viu? Agradeço muito a senhora, a atenção e a paciência. Imagina, eu estou à disposição, Elton. Precisando, pode chamar. Tá ok. Muito obrigado. Um abraço para Prazer. todos aí. Se cuidem aí também, hein? Pode deixar. Estamos aqui também em quarentena. É isso aí. Um abração para todos. E viva a vida. Obrigada. Viva a vida, ó. Tchau, tchau.